Vamos continuar então nosso papo sobre o Sol. Na verdade, a gente vai falar do Sol bem pouquinho. A gente vai falar realmente hoje das estrelas de uma forma geral, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre o ciclo de vida de uma estrela, tá? Como é que uma estrela nasce, como ela se desenvolve, né? Se ela tem filhos, se ela se alimenta, se como é que ela tem uma aposentadoria e como é que ela morre, tá? Basicamente isso aqui é um ciclo de uma estrela. Uma estrela, gente, a gente pode entender ela como se fosse o combustível de todo o universo. O universo ele existe ainda por causa das estrelas. Então, elas são um dos seres mais importantes que existem para a nossa existência como um todo, tá? E onde é que é o hospital onde essas estrelas nascem, né? Onde é que é a maternidade? A maternidade das estrelas são as nebulosas, tá? São as nebulosas. O que são as nebulosas? Nebulosas, pessoal, é uma imensa nuvem de gás composto basicamente por hidrogênio. Tá? Essas nebulosas elas surgiram depois do Big Bang, tá? Depois onde tudo se originou, todas as partículas. Essas partículas começaram a se agrupar, e você sabe que o hidrogênio é a partícula mais simples que existe, tá? Só tem um próton e um elétron. E aí essas partículas de hidrogênio começaram a se agrupar até formar nuvens de gases por todo o universo, tá? Essas nuvens de gases elas têm densidades diferentes. O que é densidade? É quantidade de matéria. Algumas nebulosas têm uma quantidade de hidrogênio, outras têm outra quantidade, tá? Então, mas é de lá que surgem as nossas estrelas. Lá a gente chama de berçário estelar, as nebulosas, beleza? Que são essas nuvens de gás basicamente compostas por hidrogênio. Algumas nebulosas também são compostas por hélio, tá? Que é o segundo elemento mais simples da tabela periódica. Então aqui eu tenho um exemplo de uma das mais famosas nebulosas, tá? Esse aqui é a nebulosa também conhecida como Pilares da Criação, que é uma nebulosa em forma de pilar, né? Lindona aí. Olha aqui, você percebe que tudo isso aqui é uma nebulosa. Você percebe que existem várias estrelas dentro dela. Então, é como se fosse um pedacinho da nossa Via Láctea, né? Essa foto aqui foi tirada pelo telescópio espacial Hubble, né, que o bichinho se aposentou esses dias. E aqui está a nebulosa da hélice, tá? Que ela parece uma hélice. Eu conheci essa nebulosa como nebulosa olho de gato, mas a nebulosa olho de gato é outra nebulosa. Essa aqui é a nebulosa da hélice. E aí você consegue ver aqui que existe, você consegue distinguir aqui a temperatura do gás, pela cor. Quanto mais escuro está o gás, quer dizer que mais quente ele está. Então no núcleo existe um gás mais frio e nas bordas existe um gás mais quente, tá? Então isso aqui é uma nebulosa, é basicamente um aglomerado de gás e hidrogênio, certo? Bom, então como é que surgem as estrelas a partir das nebulosas, tá? Como é que ocorre esse processo? Então, se a gente pegar uma nebulosa, tá? Essa nebulosa, como eu falei, ela pode ter ou uma quantidade de massa muito grande ou uma quantidade de massa pequena, tá? Então, em determinadas regiões das nebulosas pode haver uma concentração maior de gás. O gás de hidrogênio está mais concentrado. Nessas regiões onde tem uma concentração muito grande de hidrogênio, vai começar a agir sobre essa região uma força gravitacional gerada pelo próprio gás, tá? Então, esse gás é como se ele começasse a se puxar. Ele se puxa para dentro, tá? A gente depois vai estudar a força gravitacional, mas basicamente é uma força que ela tem a capacidade de puxar a coisa para o centro, né? Então, se você imagina uma nuvem de gás densa, muito densa, cheia de gás, e ela começa a puxar, ela se puxa para dentro, tá? Ela começa a contrair, ou seja, esse gás ele vai começando a se juntar, ficar mais aglutinado, mais contraído, no centro de alguma coisa, tá? Só que esse gás, quando ele contrai, ele esquenta. E além de ele esquentar, ele começa a rotacionar, tá? Isso aí tem a ver com questões termodinâmicas, que eu não vou entrar
no mérito, até porque a gente não tem uma matemática boa para falar sobre isso, certo? Mas basicamente essa nuvem de gás ela começa a ter uma interação gravitacional, ela começa a contrair, tá? Ou seja, ela começa a ficar mais compacta. No momento que ela vai ficando mais compacta, ela começa a esquentar e a rotacionar, tá? Aí esse turbilhão de coisas, de contração, aumento da temperatura e rotação, pode possibilitar duas opções para essa nuvem de gás, tá? Então, a primeira opção que essa nuvem de gás ela pode ter é a seguinte: se essa temperatura que ela vai ganhar a partir da contração, se essa temperatura ela chegar a aproximadamente 10.000 graus Celsius, olha só, se essa nuvem de gás, hidrogênio, começa a se contrair e ela aquece até 10.000 graus Celsius, ou além, né? Vai até passar 10.000 graus Celsius, ela começa a transformar hidrogênio em gás hélio, por um processo que nós já vimos ocorrer, que é a fusão nuclear, estudada na aula passada, né? Basicamente, o hidrogênio ele se transforma em deutério, libera pósitron, neutrino, esse deutério se transforma em trítio, esse trítio se transforma em hélio com 2 hidrogênios, né? E aí isso vai liberando energia. Então, essa nuvem de gás, ela começa a se contrair, se aquece. Se ela se aquecer até 10.000 graus Celsius, começa a fusão nuclear nela, tá? Então, os hidrogênios vão começar a se colidir para formar hélio, e aí você vai ter uma liberação de energia, e aí essa nuvem de gás começa a brilhar, tá? E aí, quando ela começa a brilhar, ela se torna uma estrela, certo? E aí, nesse processo, no momento que ela começa a fusão nuclear, vai ocorrer nessa nuvem de gás, né? Nessa estrela que acabou de nascer, vai começar a acontecer uma guerra, tá? É uma guerra entre a força gravitacional, que quer empurrar essa nuvem para dentro, mais para o centro, quer encolhê-la mais, e agora a fusão nuclear, que quer expulsar a energia para fora, ou seja, quer expandir aquele gás. Então você vai ter uma briga aí, e essa briga entre gravidade empurrando para dentro e a fusão nuclear, né, que é a pressão expulsando o gás para fora, essa briga ela vai gerar um equilíbrio, tá? Ou seja, nenhum vai ganhar, nem a força gravitacional ganha a briga, nem a fusão nuclear ganha. Vai ficar equilibrado. A força gravitacional empurrando para dentro e a fusão nuclear expulsando o gás para fora. E quando chega nesse estágio de equilíbrio, que a gente chama esse equilíbrio de equilíbrio hidrodinâmico, aí nós temos uma estrela redondinha, bonitinha, brilhando, como o nosso Sol, por exemplo. O nosso Sol, ele nasceu de uma nebulosa planetária, ele se contraiu, ficou lá esquentando, começou a realizar a fusão nuclear e se tornou o Sol que a gente conhece hoje, tá? Aqui eu estou passando por vários detalhes que eu não vou chegar a comentar porque são até desnecessários, mas eu quero que você entenda o seguinte: a estrela ela só começa a ser estrela quando essa briga começa entre força gravitacional e fusão nuclear. Então essa é a primeira possibilidade. Se essa estrela começar a aquecer até 10.000 graus Celsius, aliás, se essa nuvem de gás, né, começa a aquecer até 10.000 graus Celsius, ela se torna uma estrela, ok? Mas se ela não conseguir aquecer, até os 10.000, ela vai continuar contraindo, continuar diminuindo seu volume, só que em vez de ela esquentar, ela começa a esfriar. E aí quando essa nuvem de gás, que não conseguiu fazer a fusão nuclear, começa a esfriar, ela se torna o que a gente chama de anã marrom, tá? A anã marrom foi uma estrela que não deu certo, basicamente. Ela é uma estrela que não deu certo. Ela não conseguiu fazer a fusão nuclear, ou seja, ela não conseguiu liberar energia para que a gravidade dela comece a ser equilibrada pela fusão nuclear, e ela se torna uma anã marrom, tá? A anã marrom, gente, se você quiser imaginar na sua cabeça, ela parece muito com um planeta, tá? Elas são como se fossem planetas. Elas não brilham tanto, elas brilham um pouquinho, tá?
Como eu botei aqui, ó, esse tipo de astro, eles produzem muito pouca energia. E são parecidos com Júpiter, tá? Ou seja, eles parecem mais com Júpiter, que é um planeta meio amarronzado, sem brilho, do que com as estrelas que são astros brilhosos, tá? Então, ó, aqui seria a representação de uma anã marrom, tá? Seria como se fosse um planetinha. É uma estrela que não deu certo, ou seja, é uma aglomeração de gás que esquentou até certo ponto, só que ele não conseguiu esquentar o suficiente, e aí ele começa a esfriar, e aí ele se estabiliza no anã marrom, ok? Aqui essa imagem aqui foi tirada tanto pelo Hubble como pelo Observatório de Paloma. Aqui tem aqui, ó, esse pontinho aqui laranja bem pequenininho é uma anã marrom, e aqui é uma estrela, ó. Então, para você perceber qual é a diferença, ó. Aqui é uma estrela, aqui é o brilho de uma estrela, que está soltando um jato aqui de energia, né? E aqui é uma anã marrom. Ela é muito pequenininha e ela tem um brilho muito pouco comparado a uma estrela normal, tá? Então, quando essa nuvem de gás ela se estabiliza, ela tem duas possibilidades. Ou ela vira uma estrela, se ela conseguir fazer fusão nuclear, ou ela vira uma anã marrom, se a coitada não conseguir fazer fusão e esfriar, tá? Então existem essas duas possibilidades. Beleza, professor. Então a nuvem de gás se transformou numa estrela. E agora, o que é que acontece? Agora a gente vai entender como é que ela vai crescer, o que é que ela vai fazer durante sua vida, tá? Então, vamos supor então que teve uma nuvem de gás que conseguiu, na contração da gravidade, conseguiu esquentar, fez fusão nuclear, se estabilizou, ficou em equilíbrio, começou a brilhar, começou a irradiar energia. E agora, o que é que ela faz, tá? Ela vai fazer basicamente o que a gente estudou na aula passada. Ela vai passar a sua vida toda transformando hidrogênio em hélio. Basicamente. Ela transforma hidrogênio em hélio. Ela vai fazendo fusão nuclear a sua vida toda, tá? E aí tem estrelas, tá? Estrelas gigantes, que depois elas transformam o hélio em lítio. E aí ela transforma o lítio, né, que é o terceiro... O terceiro não, ele é o... Eu acho que é o 10º em número atômico. Eu sei que o lítio é... Não, é o terceiro. É o terceiro material da tabela periódica, né? O hidrogênio é o primeiro, o hélio é o segundo, o lítio é o terceiro. Aí vai transformando o hidrogênio em hélio, hélio em lítio. Aí lítio transforma carbono, transforma em nitrogênio, transforma em oxigênio, tá? A estrela ela vai conseguindo produzir outros materiais, tá? Isso aí ela vai fazendo durante toda a sua vida. Lembrando que a fusão nuclear ela ocorre no núcleo da estrela, tá? Então esses novos materiais eles vão sendo criados no núcleo. E aí, né, como a gente estudou na aula passada, vai liberando energia conforme vai criando. Então, hidrogênio em hélio libera energia, hélio em lítio libera energia, lítio em carbono libera energia. E aí vai liberando energia e ela vai brilhando, certo? Então isso aí é a vida da estrela, é fazer fusão nuclear, produzir novos materiais, novos átomos e irradiar energia, tá? E aí, como eu falei para vocês, o que mantém a estrela estável é esse equilíbrio entre a força gravitacional, que é essa força que tenta empurrar a matéria para o centro da estrela, e a pressão interna, que é justamente por causa da fusão nuclear, que tenta empurrar toda essa energia para fora. Tá? Se não fosse a gravidade, a estrela explodiria na primeira oportunidade. Mas a gravidade ela consegue conter essa energia. Tá? Então, sempre existe esse equilíbrio, esse chamado equilíbrio hidrodinâmico, entre a força gravitacional da estrela e a pressão interna. Tá? Lembrando que a força gravitacional ela depende da massa do corpo. E a massa de uma estrela é gigantesca. Então a força gravitacional dela é muito grande. Tá? Assim como a gente viu, né, que a pressão interna, né, que é a fusão nuclear, libera energia numa velocidade e numa potência enorme. Então é por isso que consegue esse equilíbrio para manter a estrela lá redondinha, estável, brilhando durante sua vida, ok? E aí existe também uma classificação das estrelas, que eu não vou entrar nos méritos também, até porque é uma classificação muito extensa,
tá? Tipo, tem a supergigante vermelha, a gigante vermelha, a supergigante azul, a gigante azul, e aí cada uma tem sua especificidade. Eu não vou entrar nesse mérito, porque ia ser muita coisa pra gente ver. Mas uma coisa interessante para você entender é o seguinte, ó. Quanto maior a temperatura da estrela, ou seja, quanto mais quente ela for, maior é sua pressão, tá? Ou seja, se a estrela tiver uma massa muito grande, ela vai conseguir fazer uma fusão nuclear muito rápida. E a fusão nuclear aumenta a temperatura da estrela. E se a temperatura aumenta, a pressão também aumenta, tá? E aí a estrela consegue combater a força gravitacional, né? Consegue estabilizar a força gravitacional. Essa relação aqui da temperatura e pressão, a gente consegue ver por essa equaçãozinha aqui que a gente vê no segundo ano do ensino médio, que é chamada de lei de Clapeyron, ou de Clapeyron, né? Que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura, né? Ou seja, a pressão ela equivale à temperatura, são proporcionais, tá? Quando a temperatura sobe, a pressão também sobe, certo? Isso também dá para perceber, por exemplo, quando você está enchendo o pneu da bicicleta, ou quando você está tipo passando Rexona, que aquele gás do Rexona sai frio, né? Aquele gás do Rexona sai frio. Por quê? Porque lá dentro do Rexona tem um gás que ele é comprimido, né? E aí quando ele é liberado no clique do Rexona, né? Ele se expande. Quando ele se expande, ele se esfria. Aí você pode pensar, então, se ele se expande, ele se esfria. Então se ele contrai, ele aquece. E se ele aquece, a pressão se torna maior, tá? Então aqui é só um título de curiosidade. O que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é o seguinte: existe diariamente uma briga na estrela entre a pressão interna dela, que é causada pela fusão nuclear, e a força gravitacional, certo? Vocês estão comigo ainda? Sim ou não? Sim, senhor. Ah, Sim, pessoal. deixa eu ver aqui quanto tempo a gente está. 17. Não, vamos continuar um pouquinho. Sim, alguma dúvida até aí? Alguma dúvida até aí sobre... Não, Até aí, tudo bem? de boa, de boa. De boas, né? Professor, Ah, eu tenho diga. uma anã marrom. Uhum. Ela não produz tanta energia, né? Ela não vai produzir Não. ali. Ela não. Eu não entendi essa parte. Ela Basicamente. produz ou não produz? Eu não entendi essa Não, parte. ela produz pouca energia. Então, ela produz pouco. Mas ela vai continuar produzindo até uma certa Vai, parte. ela produz porque ela faz algumas reações dentro dela, tá? Ela faz algumas Tá, mas reações, só que. acontece a mesma coisa com ela do que acontece com as estrelas quando acaba ali, o negocinho ali todo. Não, a anã marrom ela não consegue se transformar em nada, coitada. Ali é como se fosse tipo um aborto, tá entendendo? A anã nasceu morta, ela nasceu morta. A estrela nasceu morta. Ela morre no anã branco, no anã marrom, bichinha. Porque ela não conseguiu ter vida suficiente para brilhar, tá? Aí ela fica como anã marrom. É como se fosse um planeta. Ela parece com um planeta, tá? Tipo, o planeta não explode, né? Ele só fica lá. Só que a energia dela é tão pequena que ela vai liberando e ela consegue repor. É como se o combustível não acabasse. Porque é tão pouco que não acaba. Tá? Ah, tá. Nossa, que triste. Não queiram virar um anã marrom, tá? Ok. A gente aqui vai entrar então no ponto interessante, tá? Que é como é que uma estrela morre. Então você já entendeu que a estrela tem duas possibilidades, certo? Ela vira ou uma estrela ou uma anã marrom. Se ela virar uma estrela, ela começa a fazer fusão nuclear e aí ela vai passar a sua vida toda numa luta constante entre gravidade e fusão nuclear. Só que em um momento a estrela ela morre, tá? E morrer quer dizer parar de produzir energia. Tá? A morte aqui não quer dizer morte morrida não, tá? Ou morte matada. É porque ela para de produzir energia. Ela se transforma em outra coisa que produz pouca energia. Entendeu? E a gente vai entender que coisas são essas, tá?
Tipo assim, são vários destinos que uma estrela tem. Ela pode virar várias coisas. A gente vai tentar aqui rapidamente abordar eu acho que são três, né? São três destinos para ela, para depois da morte dela, tá? Primeiro, a morte da estrela depende da massa dela. Então, se ela transforma em uma coisa, é por causa da massa, porque a massa era pouca. Se transforma em outra coisa, é porque a massa era pouca, entendeu? Então, a massa é que vai determinar o que a estrela se transforma depois que ela morre, depois que ela para de produzir energia, tá? Então, vamos lá, ó. Existe aqui então três possibilidades. Essa aqui é a primeira possibilidade, tá? Se a estrela ela tiver uma massa de 8 vezes, olha só o número, 8 vezes a massa do Sol, ou seja, se ela tiver menos que 8 vezes a massa do Sol, ou seja, é uma estrela assim, até o Sol, tipo assim, esse aqui é o destino que o Sol vai ter, tá? O Sol vai se transformar nisso aqui, que a gente vai ver. Então, do Sol para baixo, da massa do Sol para baixo, o que acontece? A gravidade ela vai vencer a batalha em algum momento. Ela vai desequilibrar. A gravidade ela consegue desequilibrar a estrela. Lembra que tem equilíbrio? A pressão empurrando e a gravidade colocando para dentro? Pois é. Em algum momento essa estrela, a gravidade ganha essa batalha, tá? E o que acontece? Quando a gravidade ela ganha essa batalha, ela vai começar a empurrar a estrela para o centro. Ou seja, a estrela vai começar a encolher, certo? Nesse momento, a estrela, a bichinha, vai ficando mais fria, tá? E aí, quando ela vai esfriando, a fusão nuclear que acontece nela vai deixando de existir. Ou seja, a fusão vai ficando mais lenta. Até que chega um ponto onde a estrela encolhe tanto que ela entra em equilíbrio. Ela encolhe tanto que vai ter uma força dentro dela que vai se equilibrar com a gravidade. Não mais a fusão nuclear. Vai ter outra força que vai existir dentro da estrela que vai equilibrar a gravidade para não fazer a gravidade engolir a estrela, tá? Então o que acontece é o seguinte, ó. Se essa estrela tiver uma massa menos de 8 vezes da do Sol, isso vai acontecer com o Sol também, tá? A gravidade vai começar a empurrar a estrela para o centro da estrela, do núcleo. Ela vai começar a ficar comprimida. Ela vai começar a esfriar. A fusão vai parar. E aí vai existir um novo equilíbrio. Só que esse novo equilíbrio não vai ser entre a gravidade e a pressão interna proveniente da fusão nuclear. A coitada vai comprimir tanto, que a força que o equilíbrio vai ser entre a gravidade e a força de repulsão entre os elétrons. Ou seja, a coitada encolheu tanto, tem tanta matéria dentro da estrela, que os átomos começam a ficar tão colados que os elétrons começam a se repelir. Por que os elétrons se repelem, professor? Porque eles têm cargas iguais. Cargas iguais se repelem. E aí vai existir uma força que vai tentar empurrar os elétrons para fora. Porque eles estão tão juntos que eles vão ficar se repelindo. Mas existe uma força da gravidade empurrando as coisas para dentro. E aí vai existir um novo equilíbrio, tá? Só que quando acontecer isso, quando a gravidade se equilibrar com a força de repulsão dos elétrons, essa estrela ela vai esfriar tanto que ela não vai ser mais considerada uma estrela. Ela se torna o que a gente conhece como anã branca, tá? A anã branca é quando a estrela ela para de fazer a fusão nuclear, a gravidade ganha a batalha, começa a empurrar a estrela para dentro, a temperatura diminui, e aí vai existir um novo equilíbrio depois, a um certo tempo, né, alguns milhares de anos depois, vai existir um novo equilíbrio entre a força da gravidade e a força de repulsão dos elétrons. E aí, quando ela estiver nesse estágio, ela não é considerada mais estrela. Ela é considerada uma anã branca, tá? Uma anã branca. E aí, essa anã branca, quando ela chegar nesse estágio
ela vai começar a ejetar alguns jatos de energia. Esses jatos, eles vão dar origem a algumas nebulosas, tá? Algumas nebulosas, que a gente chama de nebulosas planetárias. Ou seja, todo o material da estrela vai ser jogado para fora, o que sobra é uma anã branca, e esse material que foi jogado para fora se transforma numa nebulosa planetária. E essa nebulosa ela pode ser um berçário para outra estrela. Outra estrela pode nascer dali, certo? Esse aqui é o destino do nosso Sol, por exemplo. O nosso Sol, ele não tem uma massa muito grande, tá? Ele é médio, o bichinho. Ele não tem força para aguentar muito tempo a gravidade. Uma hora ele vai parar de fazer fusão nuclear e aí ele se torna uma anã branca. Só que o Sol ele vai passar por um estágio a mais, tá? Ele não se transforma em anã branca imediatamente. Ele passa por um estágio onde ele vai primeiro aumentar, ficar grandão, depois ele vai diminuir, certo? Mas esse aqui é o primeiro destino para uma estrela. É quando ela não aguenta a gravidade, ela para de fazer fusão nuclear e aí ela se torna uma anã branca, certo? Deixa então eu parar a gravação aqui.